Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é uma alegria estar aqui em mais um sábado com todos vocês, dando continuidade a essas nossas conversas, não sozinhos, como ao longo de toda a semana. Eu já encho o saco de vocês ao longo dos outros vídeos. E no sábado eu sempre trago alguém mais para apresentar um novo tema, para conversarmos e, como a gente viu no sábado passado, às vezes até para encher o saco em dose dupla de todos vocês. E hoje nós estamos aqui com nada mais, nada menos que ela, conhecida principalmente por mim como a Rainha Soberana. Agora é assim que eu mais vejo direcionarem-se a ela. E aqui está a Cláudia Rezende Zuliani, que é psicóloga, consteladora familiar, psicóloga há 26 anos, consteladora há mais de 8 anos e também minha mãe. Talvez o Que ponto honra, que que talvez o honra. ponto que mais mais me toque, com certeza. Então seja bem-vindo, Cláudia. Muito obrigado pela tua presença e pela oportunidade dessa nossa conversa. Não poderia faltar, né? A mamãe aqui, dando entrevista pro Hélio. Vamos lá, vamos conversar. E tendo esses vínculos familiares, nós vamos abordar hoje também o tema das constelações familiares, permeando a espiritualidade, que nós sempre abordamos aqui no canal, também com uma via de autoconhecimento e, claro, a psicologia, que é a base de conhecimento da Cláudia. E para que a gente inicie, então, essa nossa conversa, eu faço justamente esse paralelo. Porque aquilo que eu conheço da psicologia e das constelações familiares, para mim, são caminhos de desenvolvimento espiritual. Sim, porque eu enxergo a espiritualidade como um caminho de amadurecimento pessoal, de tomadas de novas consciências e de autoconhecimento, podemos dizer. E tanto a via da psicologia como as constelações familiares trazem isso para a nossa vida, as tomadas de consciência. Mas não necessariamente só por nós participarmos de alguma constelação ou também de fazermos uma constelação. Mas eu me refiro principalmente pelo estudo da filosofia ou da filosofia sistêmica, das filosofias sistêmicas, como por Uhum. exemplo, que nós já estávamos comentando aqui nos bastidores antes de iniciar, as ordens do amor, né, que é dentro do tema das constelações, talvez aquilo que o pessoal mais ouve falar. E Sim. eu gostaria de te perguntar nesse início sobre isso. Primeiro, tu pode falar um pouquinho para nós sobre essas ordens do amor, mas como que isso se torna, né, um caminho não só filosófico de estudo, mas também prático de crescimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, podemos dizer. Vamos. As constelações, há muito tempo, já deixaram de ser apenas um método terapêutico, onde as pessoas procuram para fazer uma constelação, saem dali do consultório, do local, e nunca mais voltam. E a vida flui barbaramente. Isso não existe. Isso é um pensamento mágico e foi muito desenvolvido no início quando a constelação chegou. Constelação é muito mais do que isso. Como tu disse, é uma filosofia de vida. É uma maneira de estar e de se comportar no mundo, de como eu me relaciono de uma forma mais saudável, de uma forma mais consciente com todos aqueles que estão na minha volta. E o estudo da filosofia das constelações ajuda muito. As pessoas chegam muitas vezes para constelar porque tem alguma questão que está incomodando, que está angustiando, que não está fluindo bem na vida. Mas a partir desse momento se abre um grande leque, se abre novas oportunidades de a pessoa percorrer
um caminho que antes desconhecia. Hoje em dia se vê as pessoas buscando informação, não só mais indo constelar, mas querendo saber mais, porque aquele método, aquela abordagem faz tanto sentido, me fez observar tantas coisas que eu não via, que eu quero saber mais. Então, isso é uma busca que já é inerente da maioria das pessoas. E eu, como psicóloga, e depois consteladora, eu sempre digo isso, primeiro eu sou psicóloga e depois veio a constelação. 18 anos depois. Eu oriento as pessoas nesse sentido. Eu caminho com elas mais um tempo depois que elas chegaram para fazer constelação, oferecendo esses meios para conhecer mais. Porque eu acredito que eu preciso dar as ferramentas para o outro. E ele vai percorrer o caminho que ele achar que deve. Não sou eu que vou determinar isso. Eu não tenho permissão para fazer isso. Então, quem quer seguir, eu ajudo com as ferramentas, eu dou as ferramentas. Tá? A constelação, para ela fazer um efeito maior na vida das pessoas, hoje em dia, ela exige isso. Ela exige que se conheça mais sobre essa filosofia, sobre as ordens do amor, que a gente pode vir a falar agora, se tu quiser. Eu acredito que é um bom ponto de sequência também e que vai muito de encontro a isso que tu comentou, porque aquelas pessoas e também consteladores que se colocam até de um modo como um guru, né, ou um mestre que vai dar as diretrizes para que aquela pessoa que vem constelar assuma ao longo da sua vida, pelo menos eu enxergo que já está até transgredindo as próprias ordens do amor. Sim. Rompe um sentido de hierarquia e que não tem força para esse movimento, as transformações acontecerem. Não sei se é mais ou menos isso. Nenhum. Está infringindo todas as leis que a constelação fala. Porque ninguém tem o direito de interferir no destino de ninguém. A constelação, ela mostra uma boa solução. E eu sempre digo que uma boa solução é uma solução para todos ali do sistema, não é só apenas para um. Essa boa solução, quem vai decidir seguir ou não é o cliente. Não é o constelador. O constelador é apenas o último a chegar naquele sistema. Ele não tem permissão para interferir. Ele tem a técnica e o conhecimento. E exige muito conhecimento para se trabalhar com constelação. Além do conhecimento, exige uma postura sistêmica durante as suas 24 horas do dia. Isso é uma exigência fundamental. E quanto mais o constelador está inserido nessas leis e pratica e as leva como guia, mais ele pode ajudar. Né? Nessa lei que nos fala, uma das ordens do amor é a lei da troca, do dar e receber. Eu só posso dar aquilo que eu recebi. Eu só posso oferecer as ferramentas e garantir que elas são boas se eu usar comigo. Senão não tem sentido isso. Né? Existe hoje em dia, muitos consteladores, cada um imprime a sua forma de trabalhar. Não existe o certo ou o errado. Tudo nesse universo tem... existe a lei, a tua, da troca, né, do dar e receber. Então, conforme eu ofereço pelo outro e o quanto eu ofereço, eu também vou receber. Então, aquela pessoa que não leva de uma forma séria, de uma forma realmente como uma filosofia de vida, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai logo em seguida ter algumas questões na vida que não vão ser muito agradáveis. Os desajustes. E essa questão de levar, né, de modo sério,
É, na verdade, um compromisso que se assume com essa filosofia que está se levando adiante na vida dos outros. Não necessariamente esta seriedade é algo pesado, né? É Não, algo leve, é para ser algo leve. tem que ser leve, porque senão a gente não aguenta, Perfeito. né? Tem que ser leve, tem que estar como missão de vida e como propósito. Estou a serviço disto e vou fazer da melhor forma que eu posso, mas de uma forma que seja leve. Quando para mim está muito pesado, eu dou uma paradinha. Eu fecho a agenda e digo, agora eu preciso parar um pouco, tá? Porque às vezes exige bastante da gente. Muito, muito. Até porque tem muitas coisas novas no campo da constelação. Eu acho que é interessante, assim, a gente, quando eu pensei em vir falar aqui contigo, conversar, eu estava refletindo sobre o que falar e se eu tinha permissão de falar algumas coisas que estão surgindo no campo da constelação. Sinto que sim. Também pode ter muitas pessoas que vão contra, ou eu posso sofrer algumas sanções disso que eu vou falar. Mas é Mas isso que faz parte, é o que tu estava comentando, né? As ferramentas, elas existem, são levadas a mais pessoas e cada um assume e imprime a sua forma de trabalhar com essas ferramentas. Então, está tudo certo também. Assim, ó, para quem quer conhecer, vamos falar das ordens do amor, eu acho que para quem quer conhecer, existe uma infinidade de pessoas falando sobre isso na internet. Existe uma facilidade muito grande de tu ir atrás de livros, de artigos, né? Então, a minha sugestão é procure conhecer. Nós temos um e-book, né, que eu falei um pouco sobre Sim. constelação, de repente tu pode deixar, Vou deixar na descrição do tá, vídeo. se as pessoas querem saber Vamos um pouco. nessas outras perspectivas, senão seria chovendo molhado, né? Aí não é tão produtivo, talvez. Então, fica à vontade para trazer isso que tu tem observado, que tem surgido dentro dos campos. Já faz algum tempo, eu diria mais de um ano, pouco mais de um ano, eu percebi nos grupos de constelação que existia umas forças diferentes ali. E eu não sabia muito bem o que fazia e o que era aquilo. Eu sabia que era diferente. E muitas vezes cheguei em casa me sentindo muito mal, porque eu percebia que existia algo, mas eu não fazia nada, eu deixava ali do lado, eu não sei o que fazer com isso. Me sentia muito mal. O que é isso? Fisicamente, a gente sente-se mal quando tu faz alguma porcaria no campo da constelação. Quando tu infringe alguma lei, quando tu te acha maior do que tu deveria. Porque o constelador, como eu disse, é bem pequenininho, tá? E é o constelador que abre aquele campo, então tudo converge para ele, né? Se dá algum Tudo problema, impacta nele. Aí a gente assume o dano e bora lá, vamos reparar isso aqui. Bom, chegava em casa me sentindo muito mal, muita angústia, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muitas sensações muito ruins. Bom, dormir nem pensar, não era possível dormir naquela noite. Isso aconteceu várias vezes e aí eu disse não. Cheguei a pensar em parar. E eu disse, eu estou fazendo tudo errado, isso aqui não é para mim mesmo, então vou parar. Vou parar. Mas antes de parar, veio uma vozinha e me disse, não, procura ajuda então. Fui procurar uma colega, uma consteladora, que é uma das mais antigas no Brasil, que eu faço às vezes alguma supervisão. E comentei com ela, Silvana, tem alguma coisa acontecendo, assim, assim, assim? E ela disse, sim, tem. E a única coisa que ela me disse, se está surgindo no teu campo, tu tem condições de lidar com isso. Deixa vir. É a Bom, história da cruz. vamos deixar vir, então. A partir do próximo grupo, deixei vir. E o que aparece? Surge no campo, entidades, forças que estão precisando dar um recado especificamente para aquele cliente, mas também dão um recado para todos que estão no grupo. Uma coisa que é importante deixar claro, nas constelações a gente lida muito com os mortos. Aparece muito morto no campo de constelação.
E isto não é uma metáfora. O morto que aparece no campo é realmente a energia daquele ser, o campo daquele ser, que precisa de algo daquele sistema, que precisa de algo que ou que deixou de ser concluído, ou que precisa de ajuda. E aquela pessoa que foi procurar a constelação, ela foi escolhida, vamos dizer assim, tá? É que houve uma ressonância com ela, né? E Com naquele momento se ela, e aí, apresenta. então, existe esse campo daquela energia daquele ser. Não é uma metáfora. E uma questão, não é uma metáfora, mas não necessariamente é também uma manifestação mediúnica daquele espírito ali. Não Não é necessariamente. mediunidade. Não é Perfeito. mediunidade. É o campo energético daquela pessoa que ficou impregnado em um determinado sistema e que se apresenta, não foi liberado, não foi solto, é esse campo dessa pessoa que já morreu que aparece. É uma espécie Isso, de holografia até. isso, porque a constelação trabalha com esses campos mórficos. E Perfeito. tudo que está no sistema familiar, ele está ali. Tá? Ele está registrado nesse campo. Tudo é registrado. Nós não estamos falando de mediunidade. Tá? Depois desse dia, começou a aparecer muitas dessas forças que vieram dar um recado de uma forma muito prática, de uma forma muito firme, de uma forma sem usar metáfora, sem comer o mingau pelas beiradas, como a gente fala. Foi direto no ponto. Isso. Tá? Ótimo. Isso assusta, porque isso não está no protocolo da constelação. Tá? A minha mestra já diz, na constelação não existe protocolo. Tá? Só que no início Quem é a tua gente mestra? pega. A minha mestra é a Brigitte Sampetier de Ribe, maravilhosa, né? Uma espanhola que está voltando ao Brasil, agora no final de maio, vou para São Paulo novamente fazer um aprofundamento com ela, e ela vem falar de um tema que vai ser um alvoroço para aqueles que estão mais segundo os protocolos. Ela vem falar sobre o que está surgindo de novo nas novas constelações. E tenho certeza que ela vai falar desse campo que não era deixado aparecer. Eu penso em dar um exemplo contando uma história de o que seria essas forças diferentes que estão aparecendo no campo da constelação. Acho que pode elucidar mais. Vou contar um pequeno acontecimento que faz um mês, mais ou menos, muito menos do que isso. Eu estava numa viagem, eu e uma amiga que é consteladora também. E ela, que tem uma sensibilidade muito acima do normal, conhece ela, né? Ela me disse assim: nós precisamos chegar em São Francisco de Paula, numa cidade aqui perto. E eu, Rita, estou bem cansada. E ela, não, mas nós precisamos chegar. Nessa cidade existe uma outra colega nossa. Bom, muito bem, chegamos na cidade, fomos tomar um café com essa colega, e essa colega nos levou no local onde ela atende. Chegando nesse lugar, uma casa com vários cômodos, chegamos no final, no último cômodo. Quando eu e essa colega que chegamos, entramos nessa sala, é Rita o nome da minha colega, ela começou a se sentir mal. Olha que ela não vai gostar. É Rita Mar. É Rita Mara. Ela começou a se sentir muito mal. Ficou tonta e disse: eu vou desmaiar. Nesse momento, eu comecei a me sentir mal. Muito arrepio, muita angústia e um aperto aqui. Um aperto de quase não conseguir falar, meio que de sufocar, mas me mantive mais centrada e comecei a conversar com essa amiga que a gente foi visitar.
E eu disse para ela, o que aconteceu aqui? O que tem nesse lugar? E a Rita, nesse momento, pediu um galinho de arruda e saiu, benzendo. Porque ela tem outros conhecimentos também, ela disse, eu vou sair daqui. E eu segui conversando com essa nossa amiga. E ela disse, Cláudia, aqui no fundo teve um suicídio e uma menina se enforcou aqui. E eu, então agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Nesse momento, eu agora contando esse fato, eu tenho os mesmos arrepios, tá? Eu tive na hora. Foi muito forte. Nesse momento, me chega uma informação, faz algo, tu tem permissão para fazer. Foi muito assim, muito induzidas. Todas fomos, então, para uma outra sala, onde tinha todo o tabuleiro ali, que a gente faz a constelação individual com os bonequinhos. Eu me sentei na cadeira, eu peguei os bonecos e eu comecei a constelar. A Rita sentou e serviu como âncora, e essa nossa outra amiga ficou na frente, e eu disse, nós vamos, está sendo pedido para fazer algo. Este ser, esta energia, precisa ser encaminhado. Ser liberado. Ser liberado. E aí veio esse ser ali, essa energia, surgiu muitas coisas que precisavam ser dita, existia uma dor, algo que não pôde ser falado, algo que não pôde ser gritado, uma angústia, um pedido de ajuda que esse ser pediu, mas ninguém pôde ajudar naquele momento. E naquele exato momento, na nossa chegada, esse ser apareceu, já estava ali, na verdade. Nós só nos conectamos com essa energia, eu e a Rita, e constelamos. E eu conduzi essa constelação e tenho certeza absoluta que foi liberado essa energia que estava ali. E a minha amiga que trabalha ali, ela me disse, eu nunca percebi isso. Eu achava que o que estava lá era lá, e o que estava aqui, era daqui. Eu disse, não existe isso. Está tudo conectado. Esse campo energético estava aqui e estava precisando de uma ajuda. Estava precisando de uma liberação. Estava precisando de um olhar amoroso, porque foi muita dor. E quando num campo de constelação a gente olha com amor para estes seres que pediram o olhar, é extremamente libertador. E eu tenho certeza que naquele momento, este ser, essa energia terminou o processo de morte dela e se liberou. Aí, levantei e fui embora. E eu disse, bom, tínhamos uma missão nesse lugar e é isso que está acontecendo no campo de constelação. A gente fala muito, aqui também comentamos algumas vezes no canal, mas tanto pelo canal do Pava, né, de todo um processo de evolução, como nós citamos já, do planeta Terra, e às vezes isso é lido como a evacuação dos umbrais, né, que é a retirada desse tipo de entidade, dessas energias que ainda estão atreladas ao planeta e que causam dor. E que as pessoas às vezes se conectam por ressonância e vivem também essas dores, e que por conta de não ser liberadas, digamos que atrasa toda a evolução de um todo. Daí existem, na tradição budista, por exemplo, na tradição mahayana do budismo, a trilha dos bodhisattvas, que são os budas da compaixão, que fazem votos de abandono, de renúncia, de sair pelo mundo justamente catalogando essas energias e fazendo um trabalho de encaminhamento para melhorar a psicosfera do planeta como um todo. Isso é um trabalho de profundo amor, de profunda compaixão, e que se nós nos colocarmos, e para ser um constelador é necessário que esteja se colocando a serviço, né? Se nós nos colocarmos a serviço, a gente faz isso frequentemente.
ou pelo menos somos chamados a fazer isso frequentemente. Claro que aqueles que têm um conhecimento de algumas dinâmicas, de respeito a essas energias, são chamados mais frequentemente. Porque a espiritualidade também não quer que a gente se coloque em maus lençóis. Então, se nós temos a capacidade, beleza. Então, eu sei que ele pode, vou dar essa tarefa, essa missão, como a Cláudia comentou, para que seja executada. E isso é maravilhoso que venha se apresentando dentro dos campos das constelações, porque é uma aceleração de purificação do campo do planeta. Nossa, é maravilhoso. Muitos encaminhamentos que tem acontecido. Muitos encaminhamentos. Tu não tem ideia. E isso no início me assustava. Agora, estou fazendo na boa, assim. Se está vindo é porque, de alguma forma, eu tenho condições e faço o que sei. E tenho certeza que tem ajudado muito. Muito. E essas liberações, elas limpam, abrem espaço para uma tomada de novas consciências muito mais transcendentes, ou muito melhores, né, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Isso é fantástico, genial. Eu tenho certeza que isso que a gente fez ali, além de liberar esse ser que estava precisando muito desse olhar amoroso da nossa parte, ajudou barbaramente aquele local ali que acontece constelação, que acontece outros tipos de terapia, tenho certeza absoluta. Até daqui uns dias vou entrar em contato com a minha colega para saber se ela sentiu alguma mudança ali, de fluido mesmo, de movimento energético, de mais luz, de mais desenvolvimento assim, para aquele lugar. E isso se reflete, em desenvolvimento que eu ia comentar, porque se reflete inclusive em novas pessoas enxergando aquele lugar e indo até ele, né, para serem trabalhadas pelas ferramentas todas que ele tem. Então foi bem interessante isso que tem acontecido no campo das constelações. Tudo neste mundo, neste universo, está sujeita a algumas leis. E uma dessas leis é a lei de evolução. Então, assim como nós evoluímos com as próprias constelações, né, de tomadas de consciência, também o campo constelação também vai evoluindo e vai surgindo novos elementos. E assim é com tudo, né, com todos os tipos de conhecimento. É só a gente ver qualquer área de estudo da humanidade, a religião, a filosofia, a arte, a ciência, a política, tudo isso vai evoluindo ao longo do tempo, vai sendo incorporado às novas ideias. Com a constelação não é diferente, mas isso é importante a gente deixar claro, né, que essas entidades que tu se refere, que estão aparecendo mais constantemente nos campos, não é a consciência, aquele espírito específico. É mais ou menos da seguinte forma, para quem está nos acompanhando, né, tudo que a gente intenciona, pensa, sente, fala, diz e faz, projeta uma energia. E essa energia, se ela pode ser armazenada. Ela pode ser armazenada. Quando ela entra em contato com algum elemento, é possível que essa nossa energia fique impregnada a este objeto, a esta casa, a algum vínculo emocional com alguém. Isso a gente encontra aos montes na história da humanidade, né? Existem aqueles ambientes que são mal assombrados, que tem uma energia impregnada ali. E aquela energia, ela pode ser lida. Ela assume uma forma. E essa forma da energia é que é conhecido também por entidade. E aquela energia ali lida pode ser expressa de alguma forma. Por exemplo, através da fala de alguém que se comunica e se conecta com aquela energia que está impregnada ali. É mais ou menos isso que vem acontecendo. E o grupo, uma coisa que eu percebo e que tu fala que existe uma evolução em tudo, sim. E cada vez mais na constelação não tem mais espaço para curioso, não tem mais espaço para as pessoas, vou lá fazer para ver qual é. Não existe. Testar. Para testar, não existe mais.
As pessoas que procuram constelação e que vão, principalmente num grupo que estão presentes, são pessoas que já receberam muito da constelação, são pessoas extremamente a serviço do outro, extremamente sensíveis, tá? Que estão prontas para receber algumas informações que aparecem ali naquele momento. Tá? Se são médiums, talvez, os que todos nós somos, né? Mas são pessoas que estão com uma sensibilidade acima. Tá? E isso é muito importante. Tá? Então, se você está querendo ir participar de um grupo de constelação por curiosidade, não vá. Não vá. Tá? Isso não vai fazer bem não faz bem para ninguém. Procure se realmente você quer crescer, se quer fazer diferente, se quer começar a entender questões que os olhos não conseguem entender, que a mente não consegue entender. É para isso que serve a constelação. A constelação serve ali para te mostrar o que está oculto, aquilo que a gente não consegue ver. Tá? Mas exige seriedade e exige coragem também. Porque eu digo que depois de ver não dá para desver. Então, é um caminho sem volta. A tomada de consciência é um caminho sem volta, né? Uhum. E tem o ditado aquele também que diz que a curiosidade matou quem? Né? Matou o gato. E isso é um elemento interessante, né? Que eu lembro que tu sempre citava que às vezes chegava pessoas para fazer uma constelação contigo e tu percebia que a pessoa estava, usar uma metáfora aqui, muito crua. Né? Que faltava um amadurecimento, um entendimento e que talvez não seria produtiva ali a constelação. Ia ser só um desgaste para ti, talvez ela não conseguiria tomar consciência das coisas que precisariam ser tomadas. Então precisa um preparo anterior. Esse preparo anterior é que tu diz que não seria a curiosidade só? O que seria esse preparo anterior para a pessoa buscar uma constelação? Esse preparo, principalmente a pessoa estar no adulto, a gente fala. Tá? Quando uma pessoa vem para uma constelação muito na sua criança, depositando no constelador, ele é o meu salvador, ele vai me dar a solução para o meu problema, não se deve fazer uma constelação com uma pessoa que está nessa posição infantil. A gente precisa estar no nosso adulto, sabendo que as responsabilidades e as decisões são minhas. Eu estou aqui procurando um auxílio desse método, dessa técnica, que vai me dar, como eu digo, algumas ferramentas, vai me ampliar o que eu estou conseguindo perceber, mas a solução não é esse constelador, essa pessoa, esse profissional que tem a solução para a minha vida. Tá? Isso não acontece. Isso não é possível fazer uma constelação com uma pessoa nesse estado infantil. Tá? A constelação, ela sempre vai, falando nessa lei da troca, ela vai oferecer para o cliente tudo aquilo que o cliente está disposto a soltar, a largar. Quanto mais disposto eu estiver a me render ao que é a realidade, a soltar, mais eu vou receber dessa abordagem. E tem pessoas, né, pelo menos eu conheço, que estão numa idade bastante avançada, na terceira idade, digamos, quarta, quinta, sexta idade, hoje mudou essas nomenclaturas, mas que ainda estão na postura de criança, né? Que não tem um senso de autorresponsabilidade. E procuram nessas técnicas, tantas que hoje são fáceis, né? Estão aí, procuram as técnicas como se fossem um oráculo. Não existe isso, gente. Não existe uma técnica, um método que vai te dizer que caminho tu tem que fazer. Isso é um pensamento infantil. Não existe isso. Então, uma pessoa que vem assim, eu nego. Não está pronta. Não está pronta. Porque aí, como tu disse, eu vou estar perdendo tempo, essa pessoa vai estar perdendo tempo, perdendo dinheiro, e eu não vou convencer ela de que não é assim. Então eu digo, agora não.
Às vezes saem bem bravas comigo, mas eu sei que eu fiz o que deveria fazer. Eu não estou ali para agradar, né? Essa é mais uma característica da postura infantil, né? Sair braba. Uhum, Sair uhum. com Isso, carinha fechada, com isso. birra. Bebês, né? E isso não é exclusivo nessa área, né? A gente, como humanidade, é muito criança, é muito infantil ainda. Uhum, Recentemente saiu aquele filme, né? Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, que uhum, retratou de forma maravilhosa isso, que muitas vezes nós nos colocamos em perigos iminentes, a gente está vendo aí uhum. recentemente, né, o que vem acontecendo, e geralmente nos filmes aparece de última hora um super-herói, um mentor, uma Aham. nave, Salvador. alguma coisa que vem nos salvar. E esse filme não, né? Ele... Bom, talvez eu esteja dando spoiler se você não viu, mas veja, vale a pena assistir, Aham. que não aparece ninguém para salvar, né? Nós Hum, nos colocamos em maus lençóis e se não resolvemos, a gente sofre as consequências das merdas que a gente fez. É. Essa é uma das primeiras leis da constelação, né? O assentimento, o assentir, o olhar para tudo como é e para todos como são, de uma forma se rendendo a isso, né? Não, não tendo essa busca infantil de que os outros vão fazer algo para tornar a minha vida melhor e que eu não sou responsável pelo que acontece comigo. Sim, nós somos. Nós somos 100% responsáveis. Não estamos mais em uma vida intrauterina, Não. né, E em que quem não respiram se por der nós. conta disso, quem não, a partir de todos esses anos que a gente está vivendo, e vem aí para nos mostrar isso, assuma as suas responsabilidades. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho medo pelos outros. A gente vem daqui a alguns meses adentrando em ano eleitoral, movimentos políticos também, né? E a gente Uhum. encontra muito nessa atmosfera também as pessoas depositando em um certo personagem ícone Uhum. ou salvador também. Salvador. A gente dará grandes passos se a gente assumir a nossa É. responsabilidade de E a gente está no transformação do nosso coletivo, círculo. né? A gente está no coletivo. O coletivo é. O destino tem o destino individual, mas nós temos um destino coletivo, como nação, como cidade, como planeta. Tá? Perfeito. E isso que a gente estava comentando agora, né? Sobre que existe uma grande responsabilidade no papel do constelador, também no do cliente. Acho que é cliente a palavra certa? Pode ser? Do cliente que vai constelar. E que pode se fazer grandes bobagens, né? Se não se conhece todas as dinâmicas e se não está seguindo moralmente na sua própria vida essas dinâmicas, essas leis. E a gente observa que hoje existe muitas críticas, né, da Uhum, instituição psicologia e de outras uhum, também sobre as constelações familiares. E eu, pelo menos observando de fora, não estando em nenhum dos dois, eu vejo que muitas das críticas elas não têm fundamento, mas outras têm bastante, né? Porque uhum, existe uma banalização, olha, horrenda sobre as uhum. constelações. A gente encontra na internet cursos de formação em consteladores em uma semana, 2 semanas, um mês. Ninguém se forma em nada em um mês, Não. né? E como não tem uma regulamentação também por trás, ainda, né? Eu acredito que Uhum. talvez logo mais Mas vá em seguida surgir, vai ter. né? Que bom, é necessário até para preservar o que há de Uhum. bom, né? Dentro dessa ciência, dessa prática e filosofia. Mas a gente vê essas críticas, né? Mas dentro da tua caminhada como psicóloga, que é bastante grande, e aí não falando de psicologia em instituição, mas o teu conhecimento dentro da psicologia e também a caminhada dentro das constelações, como que tu encaixa essas duas artes, essas duas ciências
Existe um elo de ligação, tu consegue casar bem elas? Sim, e a psicologia, como eu sempre digo, né, sou primeira psicóloga, ela me dá a base, né? Sim, temos muitos cursos que não são válidos dentro da constelação. Como tu disse, ninguém pode se formar em um mês em constelação. Exige muito estudo e muito conhecimento. O que a psicologia dá? O entendimento profundo das dinâmicas que estão acontecendo naquele sistema familiar. Existia no início alguns consteladores falam assim: o campo é que resolve. Eu entrego para o campo. Eu percebo que quanto mais eu entendo da dinâmica, quanto mais eu estou entendendo o que está acontecendo ali e eu sei, eu estudei para aquilo, mais informação me chega desse algo maior que a constelação trabalha, que é esse guia que nos chega de fora, não é intuição. O guia na constelação não é intuição. É algo que chega de fora. Então, quanto mais eu sei, e aí eu estudo, e aí a psicologia ajuda muito no entendimento das dinâmicas, mais eu tenho condições de ler esse campo que está ali. É uma Às capacidade de vezes, insight. como? É uma capacidade de insight, de É percepção. uma capacidade mais do que insight. É tu saber. Isto refere-se a isto, aquilo, e aí vem a informação de fora, então eu tô entendendo, vem a informação de fora do guia, e que me ajuda a fazer os ajustes, essa palavra não é a Os mais movimentos. adequada, os movimentos ali naquele campo, tá? Naquele sistema. Isso é o conhecimento, é a prática, é o estudo, tá? É a prática que dá. E é o estudo, é muito estudo. Para mim, isto é fato. Quanto mais eu estudo, mais eu sei, mais me chegam as percepções, insights e intuições, podemos dizer, para transcender aquele conhecimento que eu tenho e para, inclusive, me entregar. Sim. Criar E, uma entrega, uma devoção, uma rendição. E casos mais difíceis, vamos dizer assim. Né? Às vezes eu me pego pensando, meu Deus, que história! Será que eu vou dar conta disso? Mas, bom, aí me pego também refletindo. Bom, se chegou até mim, é porque nesse momento, eu tenho as ferramentas e a capacidade de lidar com isso aqui, senão nem chegava. Tá? E para essas pessoas que fazem cursinho de final de semana de constelação e saem constelar, elas vão ter o que elas merecem ter. Primeiro, elas começam a atrair casos bem simples. E aí começam a crescer. E aí se acham. Eu consigo, eu sei. E aí cresce. Aí chega um belo dia que cai. Eu já vi isso também. Tá? Porque nada fica em desajuste nesse universo. Nada. Tá? É claro que eu não tô aqui fazendo uma crítica deliberada a todos esses cursos de um mês e tudo, porque a partir deste curso pode ser que a pessoa entre em contato com as dinâmicas, com as leis sistêmicas e que passe a vivenciar mais de acordo com aquilo ali, né? É sempre válido de alguma Tem forma. cursos, Gabriel, que fica bem claro. A pessoa vai entender a filosofia das constelações, ela vai ter uma pincelada, vamos dizer assim, que a gente fala, sobre o que é essas ordens do amor, mas esse curso não dá permissão para a pessoa constelar. Só que tem alguns que já se acham na capacidade disso. Bom, são bem corajosos, eu até admiro. Tá? Mas tem aqueles cursos que não fica claro isso, que prometem ganho fácil. Tá? E aí é perigoso. Muito perigoso. Para quem está dando o curso e para quem vai lá e faz e sai constelado. Aí a gente já entra nas eras atuais onde tudo vira comércio, né? E a gente transforma essas ferramentas de crescimento espiritual, na verdade, em ferramentas materialistas. E aí já descamba para desequilíbrio e, enfim, aí torna-se questionável. E muito bem, eu fico profundamente grato, feliz de
ter tido esta conversa aqui hoje. Espero ter trazido para vocês um pouco mais de luz, de entendimento sobre essas questões também, sobre as constelações familiares. Quem desejar se interessar e quiser conhecer mais as constelações ou ainda fazer um atendimento, eu vou deixar aqui embaixo o contato do CALI, que é o centro terapêutico ao qual a Cláudia atende, e que a partir dali vocês conseguem ter todos os direcionamentos para conversar com ela também, fazer os seus agendamentos. Cláudia, muito obrigado pela tua presença, por prestar a tua voz, teu entendimento e conhecimento. Que alegria ter-te aqui. Uhum. Eu que agradeço, e aqui é o lugar, é o local certo para a gente falar, para eu poder ter falado isso que eu falei. Nem sempre isso pode ser dito em qualquer canal, para todo mundo. Mas vai ser para todo mundo aqui. Eu espero que muitas pessoas vejam, assistam e reflitam sobre o que a gente conversou. E para você, quer falar? Eu ia fazer uma pequena pergunta, Uhum. porque eu citei dos teus atendimentos e as pessoas têm um questionamento com relação aos atendimentos online. Se funciona, se não funciona, se é diferente do presencial. Tem como tu comentar um pouquinho da tua experiência em relação a isso? Tem. O online, a energia que nos circunda durante um atendimento online é tal qual como se nós estivéssemos cara a cara, presencialmente. Não existe mudança na energia no campo, tá? O que eu tenho feito e que tem surgido muitas pessoas querendo, seguinte, nós fazemos uma conversa, às vezes até eu faço uma constelação individual e depois, a minha forma de atender, eu tenho um retorno com essa pessoa. Ela vem fazer um retorno depois de 20, 25 dias depois de fazer o primeiro movimento. E muitas vezes, nesse retorno, eu convoco algumas pessoas que me ajudam, né, que representam no grupo, para estarem disponíveis nesse retorno. E o retorno, muitas vezes, é uma outra constelação que a gente faz com representantes. Porque eu percebo que muitas vezes eu não dou conta sozinha. E eu sou muito clara com o meu cliente. Eu digo isso, eu não dou conta sozinha. Então, eu vou chamar algumas pessoas para me apoiar nesse processo. Porque, às vezes, eu não posso entrar no campo como representante. Eu tenho que ficar de fora, só na condução. Tá? Então, a gente pode fazer constelação online, só eu e o cliente, e funciona muito. Muitas pessoas que talvez nos assistam já passaram pelo processo. E eu faço online com gente representando, com um grupo, que é fantástico. Perfeito. Tá? Esse é um diferencial e que vale a pena experimentar para aquelas pessoas que se sentiram chamadas. E tem um momento certo. Escutem a voz interna. Existe um momento certo para constelar. A gente sabe o momento que é o ideal. Se este não for o momento, que pelo menos tenha sido um ponto de partida para um movimento de amadurecimento. Então agora sim, muito obrigado, Cláudia, muito obrigado, mãe, né, pelo teu tempo também.